Conosco a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, Juliana Demarque, para falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que começou no dia 25 de março, um atendimento especial que vai ocorrer amanhã no posto de saúde do centro para a imunização contra a gripe. Vamos falar também sobre dengue, sobre essas doenças respiratórias. Volta e meia tem pessoas falando que estão com questões envolvendo bronquite, pneumologistas, falando também sobre alguns cuidados que temos que ter. Então, é hora de falarmos sobre isso. Mas a começar pela gripe, Juliana, porque, por enquanto, a vacinação apenas para grupos prioritários. É isso? Bem-vinda aqui mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa todos tarde. Os ouvintes. Isso, iniciamos mais uma campanha contra a influenza. Nesse momento, apenas para grupos prioritários, né? A exemplo do que aconteceu ano passado, já liberado para todos os grupos prioritários, né? As pessoas lembram que, anterior a isso, os grupos eram escalonados, ainda se começavam com idosos, gestantes, enfim. Então, desde o ano passado, a estratégia já é liberar para todos os grupos prioritários já no primeiro momento. Então, a campanha ela começou no dia 25 e se estende até o dia 31 de maio. Quais são os grupos prioritários? Nós temos uma lista bem grande de grupos prioritários, né? Está disponível em todas as redes do município, mas os principais grupos, então, idosos, né? Ou pessoas com mais de 60 anos, crianças menores de 6 anos, gestantes e puérperas. Esses são os 4 grupos que a gente mais chama atenção, tendo em vista a possibilidade maior de se contraírem a doença, evoluir para as formas graves dela, né? E, além disso, doentes crônicos, né? Pacientes com deficiências permanentes, profissionais da área da saúde, caminhoneiros. Aí tem a parte da população indígena, privados de liberdade, motoristas de transporte coletivo e dentre outros grupos liberados pelo Ministério. E como é que está a procura desses grupos? Nós iniciamos, então, no dia 25 e até ontem nós vacinamos cerca de 10% da população. Precisamos, a nossa estimativa desse público-alvo é cerca de 30.500 pessoas e até ontem nós vacinamos um pouquinho mais de 3.000 pessoas. A gente sabe, é uma busca pequena. E é sempre assim, Juliana, esse início? Infelizmente, nos últimos anos, a gente não tem atingido a cobertura preconizada, que é de pelo menos 90% desse público-alvo. Esse ano, uma característica diferente também, o Ministério antecipou em 3 semanas a vacinação contra a influenza, tendo em vista o aumento da circulação da doença a nível de país e também pelo fato de estar circulando muitos outros vírus, dengue, covid, rotavírus, enfim, muitos outros vírus. O objetivo é antecipar a campanha da influenza, para que a gente possa também diminuir a probabilidade de sobrecarregar os sistemas de saúde com pessoas que possivelmente precisem buscar em relação à influenza. Então, a campanha está antecipada. O objetivo é que a população busque com antecedência para que, sim, lá pela metade de maio, junho, quando aumenta a circulação viral, já estejam protegidos. E quando o público em geral vai ter acesso a essa vacina, já tem uma definição? A exemplo dos anos anteriores, quando se atinge um número considerável do público-alvo. O ano passado, já a partir de 30 dias após o início da campanha, mesmo não se buscando, mesmo o público-alvo não buscando, o Ministério e o Estado optaram por liberar a vacinação para a população em geral. Acreditamos que final do mês de abril já se consiga liberar para a população em geral. E daí é para todo mundo, não é escalonado também? Não, não é escalonado. O ano passado, apesar da gente abrir para a população em geral, nós vacinamos desse grupo, né, população sem comorbidade, população do grupo geral, não chegamos a 8.000 pessoas vacinadas e a vacina ficou disponível até dia 31 de dezembro nos postos de 8 saúde. mil foi quanto em termos de percentual da nossa 8 população? mil de população geral, né? Não grupo prioritário. Dos grupos prioritários, nós vacinamos 50%. Dos grupos prioritários, mas no grupos geral foi 8 mil, contando 8.000 os 93 mil habitantes, vamos dizer, de Lajeado, então 8 mil. ficamos aí abaixo de 10% do Isso, total, da então. população geral, sim, desconsiderando os grupos E é prioritários. normal também isso? Não, a gente vinha sempre com uma procura muito maior da população em geral para a vacinação contra a influenza. Essa diminuição a gente percebeu
2021, 2022 e 2023. Então, a gente está avaliando agora 2024 como será. Mas são os últimos 3 anos com essa diminuição. Depois da Covid? Ou em meio à Covid ainda e depois? Depois da Covid. 2020 foi o ano que nós mais vacinamos contra a influenza, tanto grupos prioritários como população em geral. Quando ainda não tínhamos a vacina contra a Covid. As pessoas tentavam se imunizar de alguma forma. E amanhã, Juliana, no posto de saúde do centro, um atendimento especial para esse grupo prioritário aí que está disponível a vacina. Isso. Nós, ao longo do tempo, testamos várias estratégias, né, para otimizar os profissionais e disponibilizar horários alternativos para a população. E entendeu-se que o sábado, esse horário das 8 às 14, é o horário que a população mais busca. Então, a estratégia para 2024, dentro da campanha da influenza, é abrir todos os sábados a unidade central das 8 às 14 horas. Além da vacinação contra a influenza, também estará disponível toda a vacinação de rotina para crianças e adultos, né, para poderem atualizar os calendários. Vai ser todos os sábados, então? Todos os sábados do mês de abril, o posto do centro estará aberto nesse horário. E são pessoas de qualquer lugar da cidade, Toda não a precisa população do município pode acessar. Isso está sendo meio que normal nos outros municípios também? O dia D, né, então, o que é preconizado pelo Ministério é que o dia 13, sábado, dia 13, todos os municípios atendam nesse sábado, né? Nos demais sábados, cada município fica responsável por fazer uma estratégia de acordo com a sua população e com o que ele entende ser mais viável para a população, né? Então, os municípios podem se organizar dentro das suas realidades e peculiaridades. E essa ação de todos os sábados de abril, vocês estudam estender em algum outro mês ou por enquanto é isso? Nesse momento isso é o que a gente tem programado, mas possivelmente dentro do mês de maio essa estratégia será estendida. Tem que levar a carteirinha de vacinação e o documento pessoal? Isso, esse ano, diferente dos anos anteriores, então é o primeiro ano que a vacina da influenza ela vai ser registrada nominalmente. Até então, o registro era apenas quantitativo, agora o registro para o Ministério da Saúde é nominal através do CPF do cidadão. Então, além da carteirinha de vacinação, obrigatória para as crianças, e o documento que comprove a condição ou a vinculação com o grupo prioritário, a pessoa precisa levar também um documento em que conste o CPF. Ainda sobre vacinação, questão da Covid, como é que anda? A vacinação contra a Covid, então, ela entrou esse ano como obrigatória para as crianças, né, menores de 5 anos, uma procura muito pequena. Obrigatória? Obrigatória para as crianças menores de 5 anos, então, com um esquema iniciado já aos 5 meses de idade, né, 6 meses de idade, e para os demais públicos, então, grupos prioritários, idosos e imunocomprometidos, uma dose a cada 6 meses e os demais grupos, uma dose anual. E então, tem essa procura? Não tem essa procura. A procura para a vacinação está muito baixa, uma cobertura vacinal pequena. A vacina está disponível todos os dias em todas as unidades, mas com uma cobertura vacinal muito pequena. E no início a gente falava, Juliana, fez a primeira, a segunda, a terceira dose. As pessoas que fizeram a segunda ou a terceira, elas podem retornar? Tem um período? Como é que está funcionando? Porque a gente pouco fala disso agora e lá no início se falava muito. Isso. Hoje o esquema vacinal ele é considerado, então, finalizado para a população adulta, 2 doses da vacina monovalente e 1 dose da vacina bivalente. Então, esse é o esquema. A pessoa que tiver essas 3 doses aplicadas está considerado imunizado. Né? E para as populações, grupos prioritários, esse reforço, então, preconizado para alguns de 6 em 6 meses e para alguns grupos anualmente. E aqui em Lajeado tem todos os postos ou é em apenas alguns? Todas as unidades de saúde dispõem a vacinação para as crianças na rotina e a unidade do Centro e do São Cristóvão para a população em geral e adultos. Porém, a vacina bivalente, então, que seria para completar o esquema, nos últimos dias ela está em falta, o Ministério não disponibilizou para o Estado e os municípios também estão sem essa vacina de reforço no momento. Passamos para a dengue, então. Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, porque, infelizmente, hoje registramos a 2ª morte aqui do Vale do Taquari. Foi um morador de Teutônia, de 66 anos,
já tínhamos até então a primeira morte, foi aqui em Lajeado, justamente um homem de 76 anos, ambos com comorbidades. E preocupa, né, Juliana, porque nós estamos com 53 mortes no estado do Rio Grande do Sul, contra todo o ano passado foram 54, o número de casos está muito superior também. E falando dias atrás aqui com a especialista em saúde aqui da SEVES, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a Valesca Lise Lagranha, ela nos falava que de 16 a 20 de abril, que é a 16ª semana epidemiológica, deve ser o pico. Então, nós estamos perto do pico, mas ainda nem chegamos no pico e os números preocupam demais. Como é que está a realidade aqui em Lajeado em relação à dengue, casos, preocupações com casos mais graves? Falávamos fora do ar sobre sorotipos, né? Tem diferentes sorotipos e aqui na região, em princípio, só temos um. O que dá para falar um apanhado aqui na nossa situação? Bem, nós viemos então esse ano já diferente dos anos anteriores, quando tanto o Lajeado como o estado começou a positivar casos de dengue muito cedo. Nós positivamos o primeiro caso de dengue já na 2ª semana do mês de janeiro, cerca de 3 semanas antes em relação ao ano anterior, e no acumulado do ano, esse ano em relação ao ano passado, a gente está com cerca de 90% a mais de casos esse ano do que tínhamos o ano passado, né? Um número bem menor em relação a 2022, né, que foi o nosso pior ano dentro da evolução da dengue na região e no município, mas esse ano, em relação ao ano passado, estamos com um acumulado maior. Em 2022, tu tem o número de quantos casos ou mortes nessa mesma época? Nessa mesma época, o ano passado, fechando a semana 13, que terminou no sábado, nós tínhamos 48 casos e esse ano 92. E 2022 tem? 2022 eram 1.804 casos. Nossa. Então, 2022, uma realidade bem diferente do que a gente vem vivendo nos últimos 2 anos. 1.804. 1.804, puxa vida, 2022 foi. E agora nós temos 92. No fechamento da semana 13, que foi no dia 30 de março. 20 vezes menos, quase vamos arredondar, né? Para 20 vezes menos. Então, tá preocupante em relação ao ano passado, mas nem perto do que aconteceu em 2022. Exatamente, muito tranquilo em relação a 2022, né? A gente acredita que vai evoluir mais ou menos no mesmo formato de 2023, mas da semana 12 para a semana 13, a gente teve um aumento de quase 130% de confirmações, e é esperado isso dentro da curva epidemiológica. Então, a partir da última semana de março até meados do mês de abril é quando a gente confirma o maior número de casos. Então, a gente começou agora a fazer ali a nossa ascensão da curva epidemiológica. Mas claro, não vai ser nem parecido do que tivemos lá em 2022, quando a gente confirmou quase 4.000 casos, né, no total do ano de 2022, e o ano passado, no total do ano, foram 296 casos. O que se deve a esse pico no mês de abril? Tem alguma explicação? Acredita-se que é um momento em que normalmente a gente tem mais pessoas positivas para dengue, e é o momento onde a gente tem a maior proliferação de mosquitos do ano. Então, os mosquitos eles aumentam a proliferação no final do mês de dezembro, né? E as altas temperaturas e as chuvas aumentam essa proliferação, e nesse período, então, acaba culminando o aumento da população, aumento da proliferação do mosquito e o aumento de pessoas positivas, e aí, consequentemente, a gente vai ter o pico da circulação viral. Comentamos hoje pela manhã uma dúvida de um ouvinte. Ele perguntava se a pessoa já pegou a dengue, pode pegar de novo? Pode. A pessoa pode se contaminar uma vez com cada sorotipo. Hoje nós temos no Brasil circulando 4 sorotipos da dengue, sorotipo 1, 2, 3 e 4. Então, a pessoa pode se contaminar 4 vezes. Cada sorotipo que a pessoa se contamina, para aquele sorotipo, ela vai criar imunidade. Então, a princípio, daquele sorotipo, ela não vai, com aquele sorotipo, ela não vai mais se contaminar. Normalmente, uma segunda contaminação, independente de com qual sorotipo, ela tem uma propensão maior para o agravamento, então, para uma dengue grave ou uma situação mesmo de profusões hemorrágicas, e uma terceira e uma quarta infecção com uma repercussão um pouquinho menor.
Na região e no estado, a gente tem, na região, a gente só tem a circulação do sorotipo 1. Então, desde 2022, a gente não identifica outros sorotipos circulando. A nível de estado, a gente tem mapeado o sorotipo 1 e 2. Mas a nível nacional, então, esse ano estão os 4 sorotipos circulando. No estado, são muitas cidades com 1 e 2 ou ainda Não, poucas? são poucos municípios com a circulação, com co-circulação do sorotipo 1 e 2. Então, quem é de Lajeado e já pegou, por enquanto, não corre o risco de pegar de novo. Enquanto a gente não tem a reintrodução de um sorotipo diferente, esta pessoa está imunizada. Questão de vacina contra a dengue. A vacina contra a dengue, então, a nível do Ministério da Saúde, começou a ser disponibilizada esse ano, 2024, mas apenas para alguns municípios, foram ampliados agora a alguns municípios, onde a incidência de casos, ela vem muito alta nos últimos 10 anos. Então, é um número pequeno de doses que o Ministério da Saúde adquiriu. A produção, a capacidade toda do laboratório produtor foi adquirida pelo Ministério, mas ela não é possível contemplar todo o país. Então, a estratégia ficou restrita aos municípios com uma incidência maior da doença. Para 2024, o Rio Grande do Sul possivelmente não terá disponibilidade da vacina. A gente aguarda, então, a estratégia de 2025. Até teve outros estados, né, Juliana, que receberam e o Rio Grande do Sul ficou de fora e o Ministério da Saúde falou que se tiver disponibilidade vai receber, mas por enquanto não. E na rede privada, tem acesso ou também não? A rede privada tinha disponibilidade da vacina até alguns dias atrás, porém o mesmo laboratório que fornece para a rede privada é o laboratório que fechou o contrato de exclusividade com o Ministério da Saúde. Então, provavelmente a vacina não estará disponível também na rede privada. E o que a gente pode falar de sintomas? A gente já falou várias vezes, mas as pessoas, a gente vê muito agora, né? Não sei se estou com Covid, com influenza ou com dengue. O que são os sintomas que mais chamam a atenção na dengue e que fazem com que realmente a pessoa se preocupe e procure um atendimento médico? A gente começou 2024 de forma muito intensa quando se fala em circulação viral, né? A gente está com influenza A, influenza B, com SARS-CoV, né, Covid, com dengue, com rotavírus, com vírus sincicial respiratório. Então, a gente está com uma gama grande de circulação viral desde o início do ano. E são todos quadros agudos, febris agudos, e precisa sim se avaliar algumas características pontuais, né? A dengue, ela não vai apresentar sintomas respiratórios. A dengue, ela normalmente vai se apresentar com um quadro de febre alta, de início súbito, acompanhada de pelo menos mais 2 sintomas: dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, fraqueza. Pode evoluir num segundo momento para vômitos e dor abdominal, o que já é um sinal de alerta. Então, a dengue, a orientação sempre é: suspeitou, iniciou com os sintomas, é buscar logo o atendimento médico, avaliar e seguir as condutas preconizadas. E outras doenças respiratórias, né? A gente sabe que é sazonal, né? Tem essa época do ano que a própria UPA muitas vezes está cheia, o pessoal procura. Questão de pneumonia, de bronquite, enfim, de outras doenças aí. Como é que está esse cenário também aqui na nossa região, Lajeado especificamente? Isso, a gente monitora a nível de vigilância epidemiológica síndromes respiratórias agudas graves, né? Que são as situações que precisam hospitalização ou que acabam evoluindo a óbito. Nós tivemos o primeiro trimestre agora de 2024, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. O ano passado nós tivemos 49 internações por síndrome respiratória aguda grave. Esse ano, então, foram 57 até o final de março. E o que chamou a atenção foram os óbitos, foram 10 o ano passado e 19 esse ano no mesmo período, né? Óbitos relacionados à síndrome respiratória aguda grave. E aí temos Covid, vírus sincicial respiratório e também as influenzas, né? Tá tendo ainda muitos casos de Covid ou
quase nada da Sim, seguimos com uma circulação viral quanto à Covid bem importante. Esse ano, início de 2024, bem maior do que o ano passado, 2023. Tivemos várias internações em relação à Covid-19 e um volume grande de atendimentos ambulatoriais também. Então, aumentou sim a circulação da Covid-19 agora nesse primeiro trimestre. Mas dessas 19 mortes aí, nós temos quantas de Covid? De Covid, dessas 19 mortes, eu não tenho aqui separado, mas foram 4 mortes de Covid em 2024. Pois é, então a gente fala tanto da dengue, se preocupa tanto com a dengue, mas a Covid continua sendo mais letal. E aí nós estamos falando até dessas outras síndromes respiratórias. E como fazer para controlar os principais cuidados que a gente tem que ter? Porque a gente está falando de uma morte contra 19. Né? Claro, são várias doenças, vírus. Mas os cuidados também que tem que se ter, os grupos de risco, imagino que sejam muito parecidos, né, Juliana? Mas é importante a gente falar disso também, porque chama bastante atenção essa disparidade aí nos números. Isso. Os grupos de risco, eles normalmente acabam sendo os mesmos quando a gente fala dessas infecções virais. Crianças, principalmente crianças menores de 2 anos, idosos, gestantes e paciente com comorbidades, né? O diabetes é uma comorbidade, enfim, que agrava muito um paciente diabético, principalmente diabético descompensado, agrava muito num quadro viral, então é importante esses cuidados. Os cuidados, eles são gerais, quando a gente fala da dengue, então a questão é o uso de repelente para evitar a picada do vetor causador da doença, mas lavagem de mãos, ambiente ventilado, evitar circular se tiver com sintomas respiratórios, evitar ambientes fechados e aglomerados é o que se recomenda, né? A gente sabe que todos esses vírus, eles são endêmicos, eles circulam, né? Não tem muito como a gente bloqueá-los, né? Mas a orientação principal é higiene das mãos e evitar a circulação ou a aglomeração quando se estiver sintomático. A máscara que a gente imaginou que daqui a pouco viria com a Covid ficaria para evitar esse tipo de doença, né? Como a gente vê no Japão, na China, enfim, a máscara a gente praticamente não vê mais, né? Muito pouco, especialmente aqui na região, né? Isso, muito pouco. Grandes pouco. Centros até se vê de vez em quando as pessoas usando máscara. Ela segue sendo recomendada, principalmente para o paciente sintomático, né? Então, a orientação é que o paciente sintomático respiratório siga usando máscara. Hoje, não mais a máscara de pano, então a orientação é a máscara cirúrgica e ela ainda segue recomendada. Tem uma pergunta de ouvinte aqui sobre dengue. Ela não quer que o nome seja divulgado no ar. Ela fala que tem uma dúvida. Teve dengue em 2022 e foi grave. Aí ela escreve: a vacina, mesmo se estiver disponível, pessoas acima de 60 anos não podem fazer. Por quê? Porque esta vacina ela ainda não foi testada de forma suficiente na população com mais de 60 anos. Então, ela está bem testada e documentada para uma população de 4 a 59 anos. Né? A gente aguarda mais estudos, seguem sendo feitos estudos para testar a segurança dela na população com mais de 60 anos. Então, esta é a ressalva da vacina nesse momento. Muito bem, Juliana. Mais algum tópico aí que seria importante destacar para a nossa comunidade? Que a população aproveite, então, a gente tem ali, tanto quanto a Covid como a influenza, essas doenças a gente pode prevenir, temos vacina para que a gente consiga prevenir esta doença, está disponível, já que a gente tem uma gama grande de outros vírus circulando e que a gente só tem as barreiras mecânicas ali de prevenção e proteção. Utilizem os serviços de saúde, estão disponíveis durante a semana e amanhã, então, o posto do centro aberto para que a população busque a sua imunização. Tá certo, obrigada, Juliana Demarque. Muitas informações falando de dengue, de gripe, né, de Covid-19, que ainda, infelizmente, tem mortes aí em Lajeado e na região. Juliana Demarque, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado. 3h48, intervalo comercial, logo voltamos com mais Redação no Ar.